que irá fazer uso da tua palavra e que através da mesma o Senhor alcança as nossas vidas. Nós não queremos, ó Deus, ter o nosso ego massageado, mas que o Senhor nos confronta aqui nesta noite, que o Senhor fala conosco, ó Deus, de uma forma em que o Senhor deseja falar, a usar a vida do teu servo. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Fala assim comigo: Pai, usa o teu servo, fala comigo através da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas. Eu vou ter bastante calma para você abrir a sua Bíblia. Enquanto eu estiver ouvindo esse farfalhar aí de folhas, eu vou esperar, porque eu sei que o livro de Jonas, ele está no centro da Bíblia e é um pouco difícil, porque é um livro muito pequeno, de 4 capítulos. Enquanto isso, eu quero continuar a minha fala. Deus, há algum tempo, logo depois da pandemia, em minha oração, Deus tinha me mostrado essa igreja, e eu olhando para ela agora, eu estou vendo ela exatamente do jeito que Deus me mostrou naquele dia. E naquele dia que Ele mostrou a igreja, do mesmo jeito Ele me mostrava o coração dos homens e mulheres que estavam dentro dessa igreja. E essa semana eu tirei a madrugada para orar, até porque eu estava muito necessitado, porque eu estava com uma filha do febre, e eu não tinha nenhuma intenção de comprar remédio para ela, porque nós somos crentes pentecostais e acreditamos que Jesus ainda cura. E nessa necessidade urgente de orar, eu orava. E nesses tempos de angústia e de oração, Deus começou a me falar algumas coisas, e quando o dia amanheceu, eu não conseguia fazer outra coisa a não ser orar. Eu ia para tomar café e não conseguia, e eu voltei para orar. E nisso Deus foi me falando algumas coisas no coração, e eu sentei na mesa e eu chorava muito para tomar café. E eu falava assim: Deus, se isso for para falar em alguma igreja, eu vou falar no nome de Jesus, porque se o Senhor está falando comigo, eu falo. Mas Deus parecia que Ele tinha me escondido, porque o Pedro não via eu chorar, a Isabela também não, e nem a Elaine. E eu tomei café ali chorando. Jonas, amém? E quando eu terminei de fazer esses pensamentos, passaram-se um pouco, eu olhei no WhatsApp e estava lá uma conversa do pastor Marco assim: você vai pregar domingo. E eu pensei, essa pregação não é para a igreja do Jockey. Mas não teve jeito, é para nós. Glória a Deus. Amém? Amém? Então vamos ler lá no livro de Jonas. Jonas, no capítulo 4, no versículo 10. Está escrito assim: e disse o Senhor: tiveste compaixão da abóbora, ou da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, numa noite nasceu e numa noite pereceu. Então Deus não fez uma pergunta aqui, Deus fez uma afirmação para Jonas. Jonas, você estava com compaixão de um pé de abóbora, que nasceu num dia, cresceu e morreu. Você está com dó de um pé de abóbora. Aí Deus disse no 11 assim: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda? Então Deus disse: esse povo não
não sabe, não tem discernimento entre o certo e o errado. Esse discernimento entre a mão esquerda e a mão direita é uma figura de linguagem onde que Deus está dizendo assim: Jonas, esse povo não sabe discernir entre o certo e o errado. Eles fazem o certo pensando que é errado e fazem o errado pensando que é certo. E continuando, e também de outros animais, não teria eu compaixão de um povo que não tem discernimento das coisas? No livro de Jonas, no capítulo 1, Jonas no capítulo 1, Deus fala assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Agora Deus fala por quê? Porque a malícia subiu até mim. Amém, podemos sentar. Deus, ele resolve destruir a cidade de Nínive. E Deus, por essa decisão de destruição da cidade de Nínive, Ele diz que vai destruir essa cidade, porque a malícia desse povo subiu até Ele. Porque a maldade desse povo chegou até Ele. O que é malícia? Malícia é uma quantidade de mal gerado no coração do homem, e que esse mal que está dentro do coração do homem, ele agora é posto em prática, e chega a um ponto que Deus não tolera mais a malícia dos corações dos homens. Ou seja, é uma maldade posto em prática repetidas vezes, se chama iniquidade, é o iníquo. E essa malícia, quando chega até Deus, Deus toma algumas decisões. E a malícia do coração do homem é algo que é gradativo, é como se fosse uma pessoa que está comprometida por alguma radiação e que aquilo vai acumulando na vida dela até levá-lo à morte. E a malícia do coração do homem, ela é gradativa. Só que nós vivemos em tempos em que nós não sabemos discernir entre a mão esquerda e a mão direita. E não saber discernir entre a mão esquerda e a mão direita, muitas das vezes é porque nós estamos inseridos no meio de uma sociedade que também não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita. E esse não discernimento geralmente é fruto de um nascimento, desde quando você nasceu, os seus pais não sabiam discernir, os pais dos seus pais não sabiam discernir, e agora por que você vai saber discernir, sendo que os pais dos seus pais não sabiam fazer isso? E quando a gente, coloca para mim, fazendo um favor, um pedestal aqui. E quando a gente vai continuando, quando a gente volta, porque quando Deus usa essa profecia e Deus manda Jonas ir lá à cidade de Nínive, profetizar, olha, Deus vai destruir essa cidade por causa da malícia de vocês. Dentro de 40 dias Deus vai trazer subversão a essa cidade. Deus manda e diz que é por causa da malícia desse povo. Só que quando a gente olha, quando a gente olha no livro do Gênesis, a gente vê essa cidade de Nínive. Eu estou querendo ele aqui para eu poder usar a Bíblia, porque hoje nós vamos precisar de usar a palavra de Deus algumas vezes, porque nós vamos falar de pregadores molestos, e de pastores molestos, e de professores molestos da escola dominical, que leva os crentes a não discernir entre a mão esquerda e a mão direita, porque os nossos pais não sabiam discernir, e nós também não estamos sabendo discernir, porque o que estão nos ensinando, talvez, é porque nós aprendemos errado. É óbvio que, em uma pregação dessa, não dá para exaurir nada desse assunto, mas dá para pincelar pontos da palavra de Deus,
onde que você vai ter que dormir com esse barulho. Está escrito assim: toquem a buzina em Sião e perturbem-se os moradores da terra. Eu quero te dizer que nessa noite, você não veio aqui porque você quis. Se você acha que você veio porque você quis, é uma escolha sua. Então vamos dizer assim, que existe uma possibilidade de você estar aqui sentado porque você quis, a sua escolha te botou aqui. Existe uma outra possibilidade de você estar aqui sentado porque o diabo te trouxe e você está sentado aqui. Existe a terceira possibilidade, que foi Deus que te trouxe e te colocou aqui. O acaso não é, porque se fosse o acaso você era ateu e você acreditava na teoria da evolução. Você acredita na criação, no criacionismo, então você está aqui por uma dessas três opções. Então nós estamos aqui. E porque nós estamos aqui, você está ouvindo essa palavra. E a palavra de Deus está escrita assim, que ela é uma espada de 2 gumes, que ela corta e penetra até a divisão da medula, juntas e medulas. E ele é apto a discernir os pensamentos e as intenções do coração dos homens. Mas está escrito também que naquele dia haverá um julgamento. E está escrito assim que a palavra de Deus é tanto para salvar, para redarguir, para exortar, tanto quanto para condenar. A palavra de Deus era para condenar. E está escrito na palavra de Deus assim, Jesus disse assim: ai de ti, Betsaida e Corazim, o que foi feito aqui com vocês, se tivesse feito em Sodoma e Gomorra, teria se acontecido coisas maiores arrependimentos. E foi Jesus que disse isso, ou seja, tem coisas que você escuta, que talvez se você não tivesse escutado, tinha sido melhor. Mas já que você está aqui, e uma dessas três possibilidades te trouxe aqui na casa de Deus, eu quero te dizer que um dia vai ter um julgamento e um trono branco, e nesse dia, ou você estará do lado dos bodes ou do lado das ovelhas, ou eu estarei do lado dos bodes, ou eu estarei do lado das ovelhas, e nesse dia, haverá um julgamento, e você vai ouvir que essas palavras que eu estou falando aqui, vai passar diante de nós. Guarda isso no seu coração e na sua mente. Se você se esquecer, no dia do julgamento você vai lembrar dessas palavras, amém? Que Deus nos abençoe por isso. O povo de Nínive, quando a gente volta lá atrás, e a gente vai para o livro de Gênesis, você não precisa de acompanhar, se você não quiser, você pode guardar aí, mas eu quero dar esses passos dentro da palavra de Deus, porque eu quero falar sobre a maldade do coração do homem. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai para o livro de Gênesis, é o começo. Só que logo no início a gente vê que do Gênesis 1 até o Gênesis 9, a gente vê escrito assim: e Matusalém viveu 900 anos, e Noé viveu tantos anos, e Adão viveu tantos anos. Só que a gente chega logo no Gênesis 6, quando vai falando sobre a arca de Noé, sobre a vida dos homens. Gênesis 3 está escrito assim: então disse Deus, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus viu a maldade do coração do homem. Deus disse para Noé assim: olha só, a partir de agora, o homem vai viver só 120 anos. Só Noé que eu vou matar todo mundo, e vou deixar só você. Só que desses, da agora para frente, eu vou acabar com essa existência, com essa longevidade desses homens. E Deus então decidiu trazer um dilúvio. E Jesus citou isso lá no Novo Testamento, disse assim: no fim dos tempos, acontecerá que todos casavam, davam em casamentos. Assim será na volta do Filho do Homem. As pessoas estavam dizendo, não vai acontecer, e vai acontecer. E será tempo de julgamento para a terra. Então, começou-se ali a construção da arca, e Deus trouxe morte para todo mundo. Só que depois, alguém pode pegar essa criança para mim, fazendo um favor? Só que depois da construção da arca, que morreu todo mundo, e os homens agora iam viver 120 anos, começou-se outra etapa.
E quando a gente lê na palavra de Deus, daqui para frente, de Gênesis 9 para frente, a gente começa a ver as gerações. Aí não tem mais falando sobre a idade de João, de Adão ou de quem viveu mais. As pessoas que viveram, vai falando na sua genealogia, ou seja, alguns viveram mais de 120 anos, mas veio um profeta de Deus escrevendo no Salmo 90, chamado Moisés, falando que a vida do homem até 70, até os 90, e passando disso é canseira e enfado. E no livro de Gênesis, no capítulo 10, então, que vai falar sobre a geração de Noé, os descendentes de Noé, e agora não está falando mais a idade deles, porque Deus já tinha dado uma sentença, por causa da maldade daqueles homens, Deus deixou só Noé. E agora a gente lê no Gênesis capítulo 10, no versículo 11, está escrito assim: desta mesma terra saiu a Assíria, e edificou a Nínive. Vamos ler, vamos pegar um pouquinho antes, para a gente entender um pouquinho melhor. Leu o 8. E Cuxi gerou a Nimrod. Esse homem Nimrod é o homem que construiu a Torre de Babel. Esse homem Nimrod é o homem que tinha relações sexuais com a mãe dele, e chamava a mãe dele de Samíramide. Esse homem é o homem que pedia para adorar a mãe dele. Esse homem é o homem que construiu a Torre de Babel. Está escrito aqui no 8, e Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, a Torre de Babel. E Ereque, e Acade, e Cailé, na terra de Siná. Aí no 11 está escrito assim: desta mesma terra saiu a Assíria, e edificou a Nínive. Ou seja, essa Nínive estava sendo edificada, aproximadamente, começou então, uma média de 1000 anos antes de Jonas ir lá e profetizar contra esse povo. Esse povo era um povo que estava distante de Deus. Esse povo é um povo que estava distante de Deus, e Deus sempre julga os povos que estão distante dele. Deus sempre vai trazer uma condenação para os povos que estão distante dele. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra. Lá em Gênesis, quando Deus promete para Abraão, em Gênesis 17, de que Deus fala que vai fazer Abraão uma geração incontável, Deus fala assim: mas esse povo vai ficar escravo no Egito. Eu vou trazer esse povo do Egito, vou trazer esse seu povo de volta do Egito, os seus filhos, quando a medida da iniquidade dos amorreus chegar no seu limite. Ou seja, existe uma medida de iniquidade, de pecado das gerações que vai pecando, que chega um tempo que Deus sentencia, Deus julga e Deus condena. E Deus, quando trouxe o povo de volta, Deus, quando trouxe o povo para a terra prometida, Deus disse: eu vou deixar eles nessa terra. Eles são iníquos, são pecadores, são cheios de iniquidade. Eu vou deixar eles nessa terra para que não cresça leões e urso, para quando vocês voltarem, essa terra esteja cheia de peste. Eu vou deixar esse povo, mas quando vocês chegar, vocês podem passar por cima de todos eles, porque essa terra prometida é a terra que eu dei para vocês. Deus mandou destruir ali homens, mulheres e crianças. Deus sempre tem uma sentença quando a medida da iniquidade do povo cresce. Quando chegou no tempo de Ló, a cidade de Sodoma e Gomorra, eles estavam se prostituindo, e os homens estavam se inflamando junto com homens, e mulheres com mulheres. Estava num período difícil de pecado de prostituição. Então Deus tira um homem que era justo de lá, mas Deus decide mandar fogo e enxofre do céu e acabar com todo aquele povo, e acabar com todos os moradores de Sodoma e de Gomorra. Então Deus sempre tem uma sentença para pessoas que estão em iniquidade e em pecado. Só que tem uma diferença. Paulo disse assim, que os que sem lei pecaram, sem lei também serão julgados. Aqueles que não conheceram a lei, a sentença para eles serão menores do que aqueles que, no dia que Jesus estava entrando em Jerusalém,
Colocaram um monte de ramos para ele falar e disseram: viva o rei dos judeus. E logo depois, quando Jesus estava sendo, perante Pilatos, açoitado, incitado pelos sacerdotes, que estava: crucificai-o, crucificai-o. A condenação para aqueles sacerdotes serão muito maiores do que para aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer a palavra de Deus. O problema é que Paulo disse assim: como pregarão se não enviarem? Como irão se não tem quem envie? E como ouvirão se não tem quem pregue? Hoje na igreja do Jockey está tendo alguém que está pregando a genuína palavra de Deus. Tenha isso como verdade, acentua isso no seu coração. A geração nossa não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Mas por que, irmão Marino? Nós somos na igreja, nós pregamos a palavra de Deus. Nós somos hipócritas. Nós somos uma geração que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita por causa da nossa hipocrisia, por causa da nossa maldade, por causa do nosso pecado, por causa da nossa geração que nós estamos envolvidos e vivendo dentro dela. Só que Deus tem um escape. Do mesmo jeito que Ele destruiu Sodoma e Gomorra, do mesmo jeito que Ele destruiu os povos da terra de Canaã, do mesmo jeito que Ele sentenciou Nínive, Ele disse que se houvesse arrependimento, Ele teria um escape para povos que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Nós somos diuturnamente tratados, doutrinados, ensinados. Um evangelho barato, uma história barata, de uma super graça que não tem graça nenhuma. De um Deus que quer o coração, mas não quer o corpo da mulher e do homem. De um Deus que quer um homem que prega aqui no púlpito, mas não quer o testemunho dele lá na rua. De um Deus que faz e acontece. De um Deus que a gente sobe nesse púlpito para pregar contra a lésbica, contra o homossexualismo, mas não prega contra as nossas mazelas e os nossos pecados, os nossos recalques de servir o nosso Deus dentro da casa de Deus. A nossa doutrinação, ela é feita pelo Satanás. E ele sabe que ele não pode destruir a igreja de Deus. Mas se ele trazer o pecado para dentro da igreja de Deus. Certa feita um homem quis profetizar contra o povo de Israel. E aquele rei que contratou aquele homem para profetizar, aquele profeta chegou e falou assim: não tem jeito como profetizar com esse povo. Eu tentei profetizar, você me pagou para me profetizar e eu fui profetizar, mas não deu para profetizar, porque na hora que eu falei as palavras da minha boca saíram diferente. Aí falou: então como é que eu faço? Como é que eu faço? Amaldiçoa esse povo. E não tem como amaldiçoar esse povo. Só tem uma coisa: pega umas mulheres, umas prostitutas e leva para eles. Na hora que o pecado entrar no meio deles, vai entrar a maldição, e eles vão cair, a maldição vai entrar pelo pecado. Erecanto queria andar a canto, xiriamandarando. Erecanto queria andar, xiriandare canto, chera canto corre andar amando. A igreja não pode ser destruída, mas o pecado pode entrar dentro da igreja. E o diabo sabe disso. Endemoniados pode pregar nos púlpitos. Ali, no soteco. Naquela região ele tinha um pastor que sempre passava de bicicleta com um tecladozinho atrás da bicicleta. E ele sempre chegava nas igrejas e ele tinha uma carteirinha de pastor, ele era do Rio de Janeiro, e as igrejas chegavam: ô pastor, e ele falou assim: quer pregar? Eu falei: não prego não, mas eu quero tocar.
botava o órgãozinho dele ali, tocava hino da harpa cristã nas igrejas, e o pessoal dava glória, cantando o hino da harpa cristã. Daqui a pouco aquele pastor sumiu. Acho que alguém conhece essa história. Aquele pastor morava na rua do cemitério, logo para frente do cemitério de Santo Inês, logo para frente, ali na direção daqueles setups, daquele colégio ali, de teologia e de psicologia. E aquele pastor sumiu, porque ele morava sozinho, foram procurar aquele pastor lá, encontraram lá na casinha dele, ele morto lá no fundo, no porão, num buraco. E lá tinha bastante estátua de demônios que ele adorava e que ele fazia. E aquele pastor era um satanista, e ele tocava hino nas igrejas, em várias igrejas, há pouco tempo, nessas igrejas aqui dessa região. E o irmão estava, você lembra dele, irmão? Eu fiquei tentando lembrar dele. Ele passou na igreja aqui, em tal lugar, e foi falando o nome dele. Um amigo nosso, o Sandro, lembra desse irmão lá da igreja, nós congregávamos lá no Soteco. O inimigo prega nos púlpitos. O diabo gosta de entrar dentro das igrejas. Mas como que ele nos doutrinou, como ele nos fez a gente não entender entre a mão esquerda e a mão direita? Ele é sutil. Eu quero trazer só um pensamento filosófico, para voltar para a palavra e para a pregação. Filosofia é o amor do conhecimento. Nós temos muita filosofia, mas nós não temos muita teologia. Nós temos homens que sabem demais e têm testemunho de menos. Nós temos professores que ensinam muito, mas a vida deles é um desconcerto. Como Ademildo pregou outro dia aqui, o Ademildo não está aqui, falou que Jesus era profundo em conhecimento e raso em palavras. Nós temos pregadores molestos que são profundo em palavras e raso em vivência com Deus. Mas eu quero trazer um pensamento, só um pensamento, para a gente ver a maquinação do diabo para fazer a gente não ter discernimento. Nós somos crentes, nós somos da Assembleia de Deus, ADMV do Jockey, nós congregamos todo domingo. Por que nós somos pecadores iníquos? Porque a sociedade é assim, a nossa maneira de pensar é assim, porque nós vivemos um povo assim. Jeremias disse assim, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, 6 vezes. Quando chegou naquele momento que a brasa viva chegou do altar na boca dele, ele olhou para ele e falou, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, um homem pecador, um homem errado. Ele começou a ver a desgraça e a maldade. Só que nós só vemos desgraça e maldade e pecado na vida do outro. A gente não vê a miséria que está dentro da nossa vida. A gente não vê a vida miserável e pecadora que a gente está vivendo. E o pecado que está dentro da gente está nos consumindo, porque pode nos levar abertamente para Satanás, para o inferno, naquele dia. E nós podemos dizer, Senhor, no Teu nome eu preguei, eu profetizei, e eu ia falar, eu não te conheço, aparta-te de mim, maldito. E um dia nós estaremos num julgamento do trono branco. Se você esquecer dessa palavra, eu estarei lá junto com você, ou como bode, ou como ovelha, mas eu não acredito na evolução, eu acredito na criação, e é por isso que eu estarei lá, e vocês também acreditam, senão você não estava aqui. O que é evolução? Evolução é uma palavra que passou a existir através de um homem chamado Charles Darwin. E esse homem, dentro da evolução, ele criou a evolução das espécies, e nós criamos a evolução dos crentes. Nós criamos a evolução dos crentes, nós somos uma geração que vai ter uma geração melhor do que a outra, porque nós somos bons, nós somos coach, nós somos melhores, nós somos maravilhosos, nós somos de Deus e Deus está conosco. E muitas das vezes é um Deus que nós criamos no pensamento, é um Deus que é um Deus da nossa inventividade humana, e não um Deus da percepção da realidade desse Deus. E nós somos evolutivos de pensamento, porque desde quando eu nasci, eu aprendi na escola sobre a evolução, e os meus pais falavam que não tem evolução, mas tudo que a gente fala tem evolução.
E às vezes a gente vê pastores aqui no púlpito falando de coisas de evolução, tipo assim, o homem da caverna, ele era um troglodita e agora ele passou a ser um homem melhor. Deixa eu te falar, a iniquidade que foi gerada no coração do homem começou com um homem chamado Adão. E cada dia que passa o homem é pior e nunca vai haver um momento que vai haver um homem nessa terra que vai ser melhor do que Adão. Só existe um homem pior. Todo homem que nasceram depois de Adão é pior do que Adão, a não ser Jesus Cristo, o segundo Adão. Deixa eu falar sobre evolução. Não existe a palavra evolução no sentido real do que eles imputaram dentro de mim. Existe a palavra involução, ou seja, não é evolução, é um homem, a maldade do homem subindo cada dia pior, e pior, e pior, e pior, até chegar na ADNV do Joque nos dias de hoje. Está escrito na palavra de Deus que o princípio da sabedoria é o amor a Deus. Quando Adão pecou, um homem chamado Caim matou o outro. Só que depois nasceu um outro homem chamado Sete. Está escrito assim, que esse homem começou a adorar a Deus. Só que esse homem teve vários filhos, e os filhos dos filhos deles foram se tornar pecadores. E a evolução do pecado foi tão grande que Deus resolveu matar. E trouxe um dilúvio e matou todo mundo. E depois do dilúvio teve um homem chamado Nimrod. E aqueles homens tinham sabedoria, tinham conhecimento, porque até então tinha homens que viviam 900 anos. Tipo assim, Enoque viveu com Deus e andou com Deus, portanto, Deus o tomou para si. E esses homens contavam as delícias, as maravilhas, as coisas que Deus tinha, que Deus era e que Deus fazia. E contava de uma maneira que a sabedoria, a sapiência do temor de Deus estava engendrado na vida desses homens. Só que a maldade do coração do homem foi evoluindo ao ponto de deixar Deus e tirar Deus, e eles fizeram duas maldades, uma de deixar a Deus, e a outra enveredar-se a coisas erradas, e esses homens malignos foram mortos, mas aí Nimrod resolveu fazer alguma coisa chamada Torre de Babel. Só que aqueles homens tinham uma única língua, Você é criacionista ou é darwinista? Você é da criação ou você é da evolução? Você acredita na evolução do homem, cada dia melhor, o Homo sapiens, o homem que veio do macaco e depois foi melhorando, e está essa joia de homem, igual eu estou aqui, igual ele está aqui? Ou acredita numa joia de homem como o Sete, que invocava a Deus, que vivia na presença de Deus, que tinha toda a sabedoria de Deus? Pois eu não acredito na evolução, eu acredito na involução. Quando eu olho para Sete, e olho para mim hoje pregando com esse microfone na mão, eu quero dizer que se Sete fosse um carro, para mim ele seria uma Ferrari e eu era um Jerico. Se Sete fosse uma música, ele era uma sinfonia de Beethoven ou de Johann Sebastian Bach, e eu seria um rap. Aquela coisa sem harmonia, sem melodia, sem ritmo. É a realidade. Se a mulher de Sete estivesse aqui hoje, e ela fosse um buquê de flor, ela seria um grande buquê de flor. Se tivesse uma mulher das nossas aqui, não desmerecendo a nenhuma de vocês, nem fazendo, mas buscando uma comparação, essa mulher seria uma coroa de espinho, e não um buquê de flor, por causa da evolução da maldade do coração dos homens. E então por que tem essa história de homem da caverna? Por que tem história de como era mal? Nós sabemos que Alexandre o Grande foi o maior imperador da época da Grécia. E esse homem morreu novo, com 30 anos de idade. Só que nós sabemos que esse homem, a história conta que esse homem era um homem envolvido em homossexualismo. E nós sabemos que a história da Grécia é assim, que os homens gregos, eles gostavam se envolver com o homem, todos os grandes, como Sócrates, Platão, Aristóteles e os outros, a história deles e os contos deles eram homens que só tinham uma mulher para procriar. E agora esses homens, quando Alexandre o Grande está em um apogeu do seu reinado e do seu império, dominando o mundo todo, ele morreu com 30 anos, mas ele deixou
o mundo dividido em 4 generais, se eu não me engano, é Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu, Seleusta, um dos que dominou a época de Israel. E esses homens então criaram, e antes dele morrer, Alexandre o Grande criou várias cidades chamadas Alexandria, e a gente sabe muito bem a história conta isso, a nossa história religiosa também conta isso, e quando eu falo Septuaginta, todos nós sabemos o que é Septuaginta, então nós lembramos que foi ele que na cidade de Alexandria mandou fazer a Septuaginta, ou seja, esse homem ele era voltado para a cultura, para contos, mas tem aquela história assim que quem paga o músico, quem paga o flautista, escolhe a música. Se você for pintar um quadro, se você for o artista, se você quer pintar ali um quadro, quer pintar uma rosa, você escolhe a rosa que você quer pintar e coloca na maior perfeição que você quiser, mas a tonalidade de cor quem põe é você, certo? Quem põe as cores é você, quem decide os espinhos que a rosa vai ter é você. Agora as nossas faculdades estão eivadas de histórias vindas de homens assim. Os nossos alunos aprendem isso, a nossa sociedade aprende o berço da civilização grega, e as nossas histórias vêm dos gregos que ensinam essas coisas para nós, e agora eu sou de uma cultura má, que vivo no mal, e agora eu sou doutrinado pelo Império Greco-Romano, pela cultura greco-romana de instrução e de ensinamento, e eu sou mal. Glória a Deus que Jesus veio. Jesus trouxe o Espírito Santo e houve uma mudança através do Evangelho, quando Martinho Lutero, no ano de 517, fez a revolução do protestantismo. Mas de lá para cá continuou a degradação do ser humano. O povo que voltou para Deus, que buscou a Deus, que andou cheio do Espírito Santo, começou a esquecer da oração, começou a esquecer da busca de Deus, começou a esquecer do joelho no chão, começou a esquecer dos milagres, e os nossos pais, os pais dos nossos pais, começaram a se esfriar na fé. Essa questão de evolução e de ensino para nós, ela está eivada de ensinamento distorcido. Então, quando nós olhamos porque nós aprendemos coisas erradas, nos ensinaram errado. Não existe evolução, existe maldade. Nós querendo ou não querendo, cada ano que passa, nós vamos tornando mais ruins, piores. Ou seja, nós que eu falo, as nossas gerações, nós somos maus, os nossos pais eram menos maus do que nós, enquanto a partir dos nossos filhos serão piores do que nós, em relação à degradação humana. Isso não significa que não existe um Deus que não sabe discernir homens e mulheres que não têm discernimento entre a mão esquerda e a mão direita. Isso não significa que não existe misericórdia, isso não significa que Deus não veio para salvar. Isso significa que eu preciso de reconhecer que eu estou vivendo uma época, que eu não sou essa Coca-Cola toda que estão contando para mim, que eu não sou esse poço de bondade que estão dizendo que eu sou, que eu não sou essa maravilha que eu estou dizendo que eu sou, que eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que viver uma vida de introversão com o Espírito Santo, para eu me livrar dessa lepra, dessa maldade que contaram para mim, falando que nós estamos vivendo uma época boa, um tempo bom diante de Deus. É cada dia piores tempos, cada dia tempos mais maus, cada dia mais maldade, mais impureza, mas não é lá no mundo não, é aqui dentro da igreja. Deus não me chamou para pregar para ninguém que está fora da igreja do Jockey. Deus me deu uma palavra para pregar para nós, para mim primeiro, para cada um de nós. E a maldade do coração do homem. A gente vai entendendo que evolução não existe. Então a gente tem que tirar da ideia de que o homem é bom e que o homem cada dia está cada dia melhor. Não existe isso. Por mais que existam constituições, tipo a Constituição dos Estados Unidos, que foi pautada na palavra de Deus, que houve uma pequena melhora naquele país, porque criar alguma coisa, por mais que a gente lê a ética protestante e o espírito do capitalismo, onde que a gente vê alguma coisa postando e mostrando alguma melhora, onde que o homem melhorou, mas não é nenhuma melhora do homem, é a ação do Espírito Santo sobre a vida do homem, moldando alguma sociedade que decidiu naquele tempo, naquela época, buscar a Deus, aí Deus fez alguma coisa, mas se nós não continuarmos nessa busca, nessa mesma afã, nesse mesmo desejo, o Espírito Santo vai sair, e ele sai de dentro de igrejas. E nós conhecemos igreja que o Espírito Santo já saiu do meio dela há muito tempo. O Espírito é santo. E ele não precisa de pregadores molestos para ensinar para mim e para você.
coisas vãs, frívolas. E agora eu quero que você lê comigo, por favor, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Porque nós somos maus, e a maldade ataca o nosso coração. Nós somos maus, e a maldade está permeando os nossos corações. Nós queremos um Deus que se amolde aos dias de hoje. Deus nunca se amoldou ao dia de ninguém. Nós vivemos tempo em que o Deus que nós servimos, Ele aprova o divórcio. Nós vivemos tempo em que as igrejas, metade ou mais dos crentes são divorciados e casados de novo. E hoje eu tive a oportunidade de estar conversando com um presbítero e um pastor, lá no batismo. E na hora que nós estávamos lá conversando sobre essa situação, aí a conversa estava levada para esse tom, e o pastor falou, talvez é preconceito sobre essa questão do casamento e o divórcio. Eu fiquei olhando para aquilo e pensei, não, eu não tenho preconceito, eu tenho conceito. Deus sempre vai odiar o divórcio, Deus sempre vai odiar a separação e o novo casamento. Jesus disse para aquela mulher assim, eu vou buscar o meu marido. Ele falou, não, você tem 8 e você tem 7 que não é seu. Entende isso? Eu não estou aqui militando sobre divórcio, dizendo que você está em pecado. Estou dizendo que você precisa entender que Deus odeia o divórcio. E Deus não vai adequar a irmão e a irmã que está querendo se divorciar, porque não tolera o seu marido ou a sua mulher, achando que vai, porque Deus vai chancelar esse negócio para você, e que se a gente falar sobre divórcio é preconceito. Deus odeia o divórcio. Você quer saber sobre divórcio? Procura o Ademildo, está sentado ali. Ele vai te ensinar, vai te matricular num curso chamado Casados para Sempre, vai te matricular num curso chamado Aliança. Deixa eu te falar, o único pecado que não tem perdão é pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, mas Deus continua odiando o divórcio. E não é preconceito dentro da igreja falar, não, é verdade, porque Deus odeia. Só que nós não queremos falar de divórcio, porque nós temos irmãos que estão querendo casar de novo. Casa. Pede perdão a Deus, cada caso é um caso, mas Deus continua sendo o mesmo Deus, é pecado. Sabe de que nós queremos falar? Antes eu quero ler a carta de 2 Pedro, para depois dizer de que nós estamos querendo falar. Na carta de 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, meus amados, pega a sua Bíblia aí, por favor, porque eu quero falar sobre pregadores molestos. Deus, Ele é dono da ciência, Ele sabia de tudo que ia acontecer. E o que Ele disse? 2 Pedro 2, 1, está escrito assim, só o começo, e também, houve entre o povo falsos profetas. Houve falsos profetas. E agora continua, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, perdição e negação, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Falsos doutores, que o Senhor tinha os resgatado, tinha trazido para a casa de Deus, tinha convertido, mas chegou aqui, virou mestre, virou professor de escola dominical, virou presbítero, virou evangelista, virou pastor, virou diácono e agora ensina. Mas são falsos doutores. Deixa eu te falar, falso doutor, falso mestre, para mim e para você que desejamos isso. Vamos ler Tiago, no livro de Tiago. Acha, por favor, aí, Tiago. E eu quero ler Tiago capítulo 3, só até o ponto, porque aqui encerra um princípio, encerra um aforismo. Está escrito assim: meu irmão, muitos de vós não sejam mestres. Mas como? Como é que Tiago te dá conselho para você não ser mestre, para você não ser pregador? Sendo que Paulo disse assim, quem deseja o episcopado, boa coisa deseja.
Por que ele está falando para você no semestre? Lê aqui, continua lendo, vírgula, sabendo que recebereis mais duro juízo. Ei, meu irmão, cuidado com o que você ensina na casa de Deus. Ei, você que está aprendendo, cuidado com os falsos mestres. Está escrito que haverão falsos mestres, ensinarão doutrinas de demônios. Agora vamos continuar na carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Está dizendo que essas pessoas esses falsos mestres, eles são fontes sem água. São pregadores molestos que vêm para os púlpitos e para os lugares que vai ensinar, e para escolas de teologia e para a faculdade. São nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Ou seja, está esperando o inferno para esses molestos. Glória a Deus por isso, porque não devia estar na casa de Deus ensinando coisa errada, fazendo aqueles que Deus ama errar e cair no conto do inimigo. Continua, porque falando coisas muito arrogantes e vaidade, pregadores que sobem nesse púlpito para falar vaidade, para aparecer, para achar que quer mostrar. Mas isso serve para cada um de nós que estamos sentados nesses bancos. Não é só para os pregadores, não é só para mim, não. Vaidade, engodam com as concupiscências da carne, com dissoluções. Olha só, eles enganam, engodam é engano. Enganam aqueles que se estavam afastando dos que andam errado. Aqueles que estavam afastando dos que andam errado. O irmão aceita Jesus, vem para a igreja, ao invés de receber a genuína palavra, ele vai para a escola dominical, tem alguém ensinando errado ele, ensinando doutrinas de Satanás, mentiras, distorcendo a palavra de Deus. Você sabe por que eles não morrem? Porque Deus tem misericórdia. Deus, nós temos um chamado sistema de defesa dentro do nosso corpo. O Espírito Santo está defendendo, está cercando, tapando os ouvidos, porque se ouvisse todas essas coisas que ensinam, talvez estavam fora da igreja, escutam coisas que não precisavam de escutar. São pregadores molestos, ensinadores falsos, está escrito aqui, ó, eu que estou falando, não é Pedro que está dizendo que haverão falsos mestres e ensinadores. Por que existe o falso? Porque existe o verdadeiro. Você sabe de onde que vem o falso? Do oposto do verdadeiro. Então é da palavra de Deus, é de dentro da igreja que existem as falsas igrejas. Existem os pregadores molestos, os falsos doutores. Está escrito assim, ó, prometendo liberdade. Eles vêm para aqui prometer liberdade, prometer para você um monte de coisa, dizendo que você é isso, que você é a última Coca-Cola. Você não é nada disso e eu não sou nada disso. Eu não sei discernir entre a mão esquerda e entre a mão direita. Você sabe quem nos dá o discernimento? Naquela época tinha um homem que dava discernimento, e ele entrou na cidade e gritava assim: ei, dentro de 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Ei, dentro de 40 dias Deus vai acabar com esse povo. Ei, esse povo, a malícia desse povo chegou até a mim. Está escrito assim, que alguém escutou aquela palavra. Está escrito assim, que o rei, ei meu irmão, quem é o rei hoje? É eu e você que estamos nesse púlpito, sentados nesses bancos. Eu sou o rei de mim mesmo, eu faço o que eu quero. A própria irmã me ajudou a pregar, quando ela veio aqui, disse assim, que queria fazer alguma coisa, perguntava para o pastor, e o pastor falava não, ela fazia a si mesmo. Nós estamos cheios de crentes na igreja que tem um comportamento desse jeito, e o inferno está esperando ele de boca aberta, se ele não se arrepender, e não começar a conversar com o Espírito Santo. Porque naquele dia tinha Jonas, hoje tem o Espírito Santo falando comigo e com você. Ei, arrepende. Nós somos molestos, pecadores, só vemos o pecado dos outros. Eu quero encerrar a pregação lendo para nós o livro de Romanos, no capítulo 1. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1. Erecanto que riandara mandou, xerianda, xaracanto que xerianduriandara mandou. Erecanto que xaranda, churicante que ramandurianda. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 21. Está escrito assim: porquanto tendo conhecido a Deus,
não glorificaram como Deus, nem deram graças, antes em suas discussões desvaneceram-se o seu coração insensatos e os obscureceu. Continuando, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus corruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves, de quadrúpedes, de répteis. Agora tem um porquê, portanto, porquê, por isso, por causa disso, está escrito assim, pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações, entregou a imundícia, para que desonrasse os seus corpos. Está escrito assim, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Aí continua, vai falar assim, por causa disso, porque distanciaram de Deus, Deus os entregou a paixões infames, e o homem, deixando o uso natural do homem, inverteu-se, inflamou-se homem com homem, e mais para frente a mulher com mulher, trazendo torpeza a seu corpo e a si mesmo. Por causa disso, por causa do pecado, por causa da negligência, por causa da entrada no pecado. Ou seja, quando a gente vê esse monte de homossexuais, um monte de lésbica, a gente começa a ensinar e a pregar na igreja, mas a gente tem que entender por causa disso. Tem um porquê. Por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa disso, por isso que eles chegaram a isso. O homem foi tornando mal, e a cada dia vai se tornando mal, e vai chegando um pouco que Deus os entrega às suas paixões infames. A pergunta é, será que Deus está me entregando às paixões infames, ou o Espírito Santo está falando comigo hoje, nessa noite? Será que Deus já me entregou alguns dias às paixões infames, mas hoje Ele está trazendo um choque de realidade comigo? Porque nós vemos muito na internet, nos youtubers e nesses pregadores de internet, e eles falam muito e falam muito bem, e gostam de pregar contra ideologia de gênero, contra LGBT, contra tal. E eu vi um pastor pregando hoje, e ele estava falando assim, se um rapaz chegar lá no hospital e dizer, doutor, eu me percebi que eu sou um quadrúpede, agora eu quero que você corte as minhas pernas para me andar de 4 pés. O médico falar, você está ficando louco, você não pode ser quadrúpede. Se a menina chegar lá no hospital e falar, doutor, eu percebi que eu sou caneta, eu tenho 2 mãos, eu quero que você corte uma mão minha, porque eu quero só ter uma mão. Aí o médico vai falar, você está ficando louca, eu vou te levar para o psiquiatra, o psicólogo, você vai fazer um tratamento para você ficar boa, porque você está doente. Agora, se a menina chegar e falar, doutor, eu quero que você tire os meus 2 seios hoje, porque eu me percebi que eu sou um homem, que eu não sou mais uma menina, o médico vai bater palma para ela e vai tirar o seio dela. Deixa eu te falar, isso aí é teoria da evolução. Isso aí é teoria das espécies que foram evoluindo, mas é a evolução do pecado, da maldade, de tudo. Agora a pergunta é, será que isso não está acontecendo com nós, dentro da igreja, esse pensamento evolutivo? Nós achamos que nós estamos muito bom, mas nós estamos péssimos, nós estamos mal, nós estamos ruim na fita com Deus. Agora a pergunta é, se esse jovem, se essa moça, se esse rapaz vier para a igreja hoje e aceitar a Jesus aqui, será que Deus muda o sentimento dessa pessoa e transforma ele num homem verdadeiro de caráter? Transforma ele numa mulher de caráter? Nós acreditamos que sim. Mas esse Deus, o Espírito Santo, não me transforma eu não? Será que o Deus que transforma um homossexual, tira ele e transforma ele num homem, será que ele não tira o dedo dos homens que ficam cutucando celulares e vendo mulheres nuas e vendo pornografia? E tendo conversinhas com mulheres, será que Deus não liberta ele não? Será que Deus não sabe do pecado desse homem que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita, está servindo a Deus, está subindo em púlpito, está pregando, está ensinando em escola dominical, essa iniquidade? Ou Deus vai te apagar você do mapa, vai te passar uma borracha no dia do juízo final? Será que essas mulheres, que sabem que Deus cura essa menina que estava querendo tirar os peitos, quando ela se veste uma roupa, porque a teoria da evolução, as questões Hipócrates e socráticas ensinam que uma mulher se veste para outra mulher. Será que quando você coloca uma roupa, você olha no espelho assim, ó, você está olhando para outra mulher mesmo? Ou é lascívia e pecado dentro da igreja? Será que esse Deus que cura, que não deixa essa mulher tirar os peitos, cura a minha língua e a sua língua? Não cura não? Não cura nós que matamos as pessoas com as conversas e com os pecados? Será que Deus não ama esse povo que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita?
Deus disse que ama. Ei, Deus disse para Jonas assim: ei Jonas, você está com dó de um pé de abóbora. Ei, nós estamos com dó de um pé de abóbora, mas nós não temos compaixão, nós não oramos para ninguém, nem para nós mesmos, porque nós achamos que nós somos vencedores, nós somos filhos do rei, nós estamos muito bem. Ei Jonas, você está com dó de um pé de abóbora, mas está levando pessoas para o inferno. Ganha uma alma, Jesus disse, ganha, e faz dele discípulo do inferno, porque são molestos, são crentes que não têm comunhão com o Espírito Santo, são crentes que não têm comunhão com o Espírito Santo, não sabe o pecado que está vivendo. Olha só, o mesmo Deus que traz essa mulher e faz com que ela não arranque os seios, é o mesmo Deus que controla a minha língua, é o mesmo Deus que controla os meus impulsos, é o mesmo Deus que tira você da sensualidade, do pecado, da lascívia, é o mesmo Deus que tira você da mentira. Leia o livro do Apocalipse, quantas vezes está escrito lá, mentira, 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 nós somos uma geração de mentirosos. Outro dia eu estava assistindo um debate, outro dia não, já tem bastante tempo, eu estava assistindo um programa chamado Vejam Só, e lá tinha dois pastores, pasmem pastor, tinha um pastor da igreja Assembleia de Deus e outro de outra igreja, e o pastor da igreja Assembleia de Deus estava defendendo a mentira que as mulheres parteiras disseram lá no livro de Gênesis, no livro de Êxodo. Pastores defendendo mentira, homens molestos. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te livra de todos esses homens porque Ele tem um compromisso com você. Deus te livra de todas as mentiras porque Ele tem um compromisso com você. Agora só tem uma necessidade de você reconhecer que você precisa de perdão. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém vai para o inferno por causa de pecado. O pecado não te bota no inferno. O que te bota no inferno é a falta de reconhecimento que você é um pecador e que você precisa de Jesus Cristo para te mudar a sua vida, para te transformar e para te arrancar todos os seus males. Porque nós somos hipócritas demais. Hoje eu tive duas oportunidades para ver uns momentos desse jeito. Cheguei lá no batismo e estava olhando, daqui a pouco eu estava em pé assim, e entrou uma mulher de biquíni e um cigarro no dedo. E eu pude perceber e escutar comentários. E eu fiquei olhando aquela mulher. Deus já tinha me dado essa palavra. E eu fiquei pensando, ela não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita. E Deus ama essa mulher. E eu tenho certeza que é uma palavra pesada, mas eu vou continuar com essa palavra. Eu tenho certeza que pastores ali olharam para aquela mulher, e que missionários, e que diaconisas, e que presbíteros, e que evangelistas olharam para aquela mulher e pensaram, pecadora, terrível, profana, que vergonha, que coisa horrível, porque nós vemos fácil o pecado dos outros. Mas outro dia minha mulher estava falando comigo assim, eu preciso de comprar um maiô para mim. Entende isso, pastor? Você que olhou para aquela mulher lá de biquíni hoje, seu hipócrita, sua hipócrita, e pensou, que mulher errada, vocês vestem biquíni para ir para a praia, mostrar o corpo. Eu recebi hoje no meu WhatsApp, um pastor batizando uma mulher na piscina, e muitos comentários falando, pastor isso, pastor aquilo, pastor aquilo. E a pergunta é, por quê? Você não faz a mesma coisa? Nós não somos hipócritas, não. Mas Deus conhece uma geração que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Só que tem uma coisa, precisa de arrependimento. Ei, o Espírito Santo, assim como Jonas gritava, Deus vai destruir essa cidade. Eu grito para mim e para você hoje, Deus vai passar em revista do povo do Jockey, e tem pessoas aqui que Ele quer que ande com Ele, porque essa iniquidade que você está dando, pode te fazer levar você a um julgamento, e se você não entrar nesse julgamento hoje, possivelmente no grande trono branco você entrará,
Se eu não entrar, possivelmente eu entrarei no futuro. Nós precisamos de refletir sobre a nossa vida, sobre esse momento hipócrita que nós vivemos nessas igrejas nossas. Nós queremos fazer as coisas para aparecer, para dar ibope, para postar, sabe aonde? No Instagram e no Facebook. Deus não está merecendo ser adorado, porque nós criamos um Deus. Do mesmo povo, criar um bezerro de ouro para adorar, ao invés de nós percebermos o nosso Deus que muda a prostituta, que muda o assassino, que muda o ladrão, Ele também muda o irmão que está dentro da igreja cheio de iniquidade, cheio de pecado, e nós não reconhecemos. Por que nós não reconhecemos? Porque é fácil falar que Deus muda o homossexual, mas é difícil entender que o Espírito Santo está falando comigo assim: ei, tem uns pecados dentro de você que eu quero andar com você, que está muito escondido, mas eu estou vendo, eu sei a hora que você toma banho, eu sei a hora que você deita na cama, eu sei quantas vezes você ora, eu sei o que você fala comigo, e eu sei que você não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita, mas mesmo assim eu te amo e eu te quero, e eu preciso ter um particular com você. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Por favor, Apocalipse 3. Essa aqui é a carta aos últimos crentes. Por que eu falo que é a carta aos últimos crentes? Porque a última carta é a última igreja. E por que eu falo que é aos crentes? Porque a carta é para a igreja. Então não tem como não deduzir que isso é uma carta para a igreja, para a última igreja, porque a última carta das 7 cartas está falando assim: escreve a igreja tal, está escrito aqui, escreve lá a igreja. Então nós temos essas 7 cartas, e está escrito assim, 3,17, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Como é que pode uma pessoa que é miserável, desgraçado, pobre, cego e nu, ela achar que ela é rica? De onde que está vindo isso? A pessoa que eu estou falando é eu e você, que às vezes achamos que estamos por cima, estamos servindo a Deus, estamos pregando, estamos com o microfone na mão, estamos ensinando, estamos fazendo as coisas, estamos andando com Deus, estamos profetizando, estamos orando para os nossos esposos, para os nossos maridos, estamos fazendo aquilo. E essa carta é para nós, está dizendo assim: você é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O 18 diz assim, aí dá um conselho: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te fique rico, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírios para que vejas. Você sabe que tudo são os aparatos do Evangelho, de andar com o Espírito Santo. E continua. Agora eu quero que você aceite essa pregação nessa noite. Eu quero te dizer o seguinte: há muitos anos atrás, Deus falou comigo assim: vai lá e fala para o pastor que você é o pregador da noite. Só que eu tinha só 13 anos de idade. E eu sentado naquela igreja grande, com aquele monte de banco, eu pensei assim: eu não vou fazer isso. Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, então, faz com que esse pastor me dê a oportunidade. E abri a Bíblia, Deus falou: lê aí. Eu li, ele falou: então, você vai pregar esse versículo. E era uma palavra dura, uma mensagem dura, uma palavra difícil, mas eu fui, na medida que foi contando, eu fui guardando aquilo no meu coração, e falei: Deus, e joelhei, e falei: Deus, o pastor vai me chamar então, que é o Senhor que está falando comigo mesmo. Só que acontece o seguinte: na hora que o pastor falou: vamos orar para o pregador da noite, eu apertei a Bíblia dentro da mão, mas eu era uma criança, eu tinha 13 anos, eu apertando aquela Bíblia dentro da mão, ele falou assim: vamos orar para o presbítero João Luiz. Eu pensei: graças a Deus, não era Deus que estava falando comigo, e sentei no banco. Só que na hora que o João Luiz abriu a Bíblia, ele abriu no mesmo versículo que eu iria abrir. Existe um dado matemático que se chama chance e probabilidade. Quais as probabilidades dele abrir o mesmo versículo que eu abri naquele mesmo dia e Deus ter falado comigo com ele a mesma coisa? Eventualmente pode, talvez pode, talvez pode. A matemática diz que pode. 1 em alguns milhões, mas existe essa possibilidade. Só que um menino de
13 anos, e agora um presbítero, já um senhor de idade, abrir a Bíblia no mesmo versículo, no mesmo capítulo, no mesmo versículo, e falar todas as palavras que só eu sabia, não existe nenhuma chance em lugar nenhum do mundo. E eu não preguei aquela palavra, e poucos dias depois eu tinha desviado da igreja. O abatimento, o inimigo começou a me acusar, eu sei que não era acusação de Deus, mas eu caí. Eu fiquei 17 anos longe da palavra de Deus. E logo quando eu voltei, Deus me chamou e falou comigo assim: eu vou te chamar para pregar o meu amor e a minha palavra, porque eu te escolhi para isso. Só que eu achava que pregar do amor de Deus e a palavra de Deus era lá para Mefibosete, Davi, e eu escutei algumas pregações de alguns pregadores, eu decorei aquilo e pregava em tudo quanto é lugar essas pregações. Sabe o que acontecia? Às vezes a pessoa ia me chamar para pregar, esse mês não dá, o mês que vem também não dá, porque não tem agenda. Só que Deus começou a falar comigo assim: eu não te chamei para pregar essas coisas, eu te chamei para pregar o meu amor. Oracanto que andarando, xeremando, riandaracanto, xaramando. Aceita essa repreensão, pelo amor de Deus, aceita essa repreensão, aceita, em nome de Jesus. Apocalipse 3, capítulo 19, está escrito assim, tem Bíblia que está escrito em vermelho, porque é aquilo que Jesus disse. Se a sua Bíblia não tem, a minha tem, olha aqui, ó, são as palavras de Jesus, elas não são minhas. Esse aqui que vai te levar para o céu, a palavra de Deus. Come isso, bebe isso, anda com o Espírito Santo. Eia, eia, aranduriandaracanto, xeriandaracanto. Lembra que Jesus disse assim: você não é nada disso, você é pecador, pobre, nu, miserável. A degradação, não existe evolução, existe involução. O homem está cada dia mal, está cada dia pior. Por que eu acho que eu sou melhor do que os meus pais? Eu sou pior do que os meus pais. Mas o Espírito Santo me chama e diz assim, 3,19: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Aí ele te dá um conselho para mim e para você: ser, pois, zeloso e arrepende-te. O pecado não vai te botar no inferno, mas falta de arrependimento te coloca com a maior facilidade. Tempo de crente não te põe no céu, nem no inferno, mas falta de conhecer, de andar com a palavra de Deus, te leva a um duro castigo, porque aqueles que conhecem e não mudam, vai ter um castigo maior. Que Deus possa, no nome de Jesus, tratar comigo e com você. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela é assim, irmãos. É bom quando ela nos confronta, não é verdade? A palavra de Deus, quando só amassageia o ego, não é legal. Agora, quando ela nos confronta, aí sim é benção. Nos transformamos. João Batista, quando ele pregava ali, ele não massageava o ego de ninguém. Como é que ele falava? Víboras, hipócritas. Jesus falava isso. E a palavra de Deus hoje, ela veio nos confrontar. Porque nós estamos chegando num findar de ano difícil para muitos. Muitas pessoas que estão aqui perderam entes queridos, mas estão de pé. Nós estamos chegando num findar de ano em que, se nós estamos aqui, é porque a palavra de Deus nos manteve de pé. E para nós nos mantermos de pé, a palavra de Deus, ela tem que nos confrontar realmente. Que Deus continue abençoando a vida do presbítero Marino e dando a ele essa, vamos dizer, essa coragem e desenvoltura de subir ao púlpito quando tem oportunidade de falar aquilo que Deus quer que ele fale. Usa ele para ministrar aos nossos corações a verdadeira e genuína palavra do Senhor.
Eu sei que tem dias que às vezes Deus fala de maneira mais branda, mais suave a nossos corações. Mas coube esta noite, neste local, quem adentrou por essas portas, está ouvindo sim essa palavra que veio confrontar a nós, porque nós estamos chegando, quinta-feira vai ter um culto da virada, e vai ser um culto que também haverá a Santa Ceia do Senhor, e nós temos aí segunda, terça e quarta e quinta, para refletirmos se realmente nós estamos aptos a estar participando deste momento bonito, que é a Santa Ceia do Senhor. E assim eu agradeço essa oportunidade. Pastor Marcos vai estar falando os avisos e dando, os recados finais. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Amém? Quero só reforçar aí sobre o culto da virada, tá, irmãos? Por ser quinta-feira, o culto vai começar às 21h30, ok? Então, não é como de costume, às 19h30. Então, o culto vai começar às 21h30. E nós teremos a ceia do Senhor no culto da virada, mas no mês de janeiro nós não teremos Santa Ceia em nenhuma das congregações ADNV. O pastor Eduardo avisou isso na reunião ontem. Nós teremos a Santa Ceia de janeiro na sede, a princípio na sede, no dia 16, que se não me falta a memória, no segundo ou terceiro sábado do mês de janeiro. Ocasião essa que também será anunciado o rodízio de pastores de algumas congregações. Amém, amados? Eu não tenho esse hábito, tá? Não tenho, mas eu gostaria de fazer uma ressalva aqui. Cadê o presbítero Marino? Está onde? Está ali. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Nós temos dois públicos aqui, um público visitante, que não é membro da igreja, e o público que é a igreja, tá? Membro da igreja, e nós temos algumas realidades, e talvez você pode pensar, meu Deus, que palavra dura, o obreiro está brabo, enfim, e de repente ela não coube em você, não cabe em você, não serve para você, ou não serviu para você, ou não tem nada a ver com você, são verdades, mas nós precisamos indagar. O culto, ou o pregador, ele pode estar falando para um conjunto de pessoas, para um público, e todos precisarem daquela mensagem, ou não, tá? Jesus realizou culto e esteve em culto em que ele pregou, mas uma pessoa só foi ministrada no culto, ele só pregou para uma pessoa, ele ministrou para uma pessoa, mas tinha uma multidão, mas uma só recebeu a cura. Ele estava num culto de uma igreja, e só um homem da mão mirrada recebeu a cura, e a mão dele voltou ao normal. Ele estava no outro culto, nesse culto, uma mulher que andava encurvada há 18 anos, só ela recebeu a cura e saiu de lá ereta, curada. Então o culto é isso, o culto tem isso. Deus fala para todo mundo sente, glorifica, meu Deus, que palavra, mas também Deus escolhe pessoas no culto para tratar. Então você, crente, segura agora, hein? Eu tenho uma palavra de Deus para você dentro do contexto do que foi ministrado. Pode ser que Deus, com base em Apocalipse capítulo 3, verso 19, palavra do Senhor dita à igreja de Laodiceia, igreja que Deus a repreendeu, mas a repreendeu por amor, como foi lido aqui, 3,19. Pode ser que Deus está chamando a atenção de alguém aqui. Olha aqui para o altar, por gentileza, você que inclusive despreza o que eu falo, e eu estou te vendo. Você está em pecado. Você